aqui de Porto Alegre, o Mate Hackers. Dou boas-vindas para vocês, esse nosso segundo FIS, pelo menos nosso, de participação aqui. Hoje a gente teria uma palestra que é como montar um Hackerspace em 42 passos simples. Bom, para nos ajudar nesses 42 passos simples, a gente montou dentro do Fizzly, em conjunto com a ASL, um Hackerspace. Esse Hackerspace, ele é um Hackerspace organizado por outros Hackerspaces. Então, o Mate Hackers é um organizador, é o espaço do Mon, que está ali em frente à sala, perto do bar, tá? E nós temos alguns outros parceiros também nessa empreitada. Um dos parceiros aqui é o Raul Hackerspace, Hack Club, e o Tarrafa, né? Nós temos também o Garoa, que está... O Juca ainda não chegou, não sabemos o que aconteceu com ele, que é do Garoa de São Paulo, certo? E temos também o Maria Lab, que também é de São Paulo, e o Sabugosa, que ainda não chegaram também. Estamos esperando eles. O que foi? Tem alguém na plateia ou chegando que tem o seu próprio Hackerspace já, assim, que já é do clubinho? Ou participa, né? Claro. Ok. Ouvia. Esqueci o nome, mas eu conheci ele mais cedo. E alguém gostaria de fazer o seu próprio Hackerspace ou participar de algum? Yes! Isso que a gente chama de público-alvo. E essa é a primeira lição da aula de hoje. Não. Então, a gente vai falar basicamente sobre isso. A gente vai primeiro se apresentar. O computador está sendo arrumado aqui. A gente basicamente vai pegar a apresentação e passar lá. Mas então, esse aqui é o Joel, acabou de se apresentar, do Mate Hackers. Eu me chamo Lucas Zavak. Eu sou de Porto Alegre também, sou do Mate Hackers. Estou mais ou menos desde o início, já faz uns 2 anos e pouco. Meu nome é Guilherme, eu sou um dos fundadores do Mate Hackers também, desde o início. Acho que é isso aí. Fala mais, cara. Meu nome é Wagner, eu também sou membro do Mate Hackers. Eu estou com um grupo há mais ou menos 1 ano já, né? 1 ano. E na realidade era isso. Depois a gente complementa. Depois a gente conta aí. Boa tarde, gente. Eu sou o Ladeia. Eu faço parte do... também conhecido como Ninguém. Eu faço parte do Raul Hacker Club de lá de Salvador. Nós ainda não somos um Hackerspace, por definição, porque ainda não temos espaço, mas estamos na luta aí para criar o nosso. Meu nome é Rafael Gomes, eu também sou do Raul Hacker Club. Né? E para quem quiser conhecer um pouco mais, a gente vai ter, em seguida, depois dessa, 4 horas, uma palestra sobre o Raul Hacker Club, sobre a nossa história, né? Sobre o nosso perjúrio até então. Eu sou Ramiro, do Tarrafa Hackerspace, nós temos um espaço lá de Florianópolis. E o Tarrafa acabou surgindo mais ou menos junto com o Mate Hackers, depois de uma palestra que teve no FIS em 2012. Foi? Você lembra disso? Ok. Tá bom, sim? O Tarrafa acabou surgindo mais ou menos junto com o Mate Hackers a partir de uma palestra no FIS de 2012, que eles vão explicar, eu espero, na palestra deles. Bom, gente, Hackerspaces é um movimento internacional. Vocês vão encontrar Hackerspaces nas principais cidades ao longo do mundo. Nós temos hoje um número em torno de cerca de 2.000 Hackerspaces ao longo do globo inteiro. Só no Brasil esse número vem duplicando de ano a ano, surgindo um Hackerspace principalmente no eixo sul. Agora nós temos, grata surpresa, Nordeste e Norte do país, também Manaus também estava se articulando para ter o seu próprio Hackerspace, etc. Hackerspaces é um movimento relativamente novo no Brasil. Né? Mas o que são Hackerspaces? Hackerspaces são espaços que se organizam de uma forma comunitária, numa forma de comunidade, de pessoas que são interessadas em tecnologia. Tá? Mas esse é o mais ralo de todos.
O Hackerspace tem um recorte político muito claro. Nós apoiamos o conhecimento livre. Nós criamos espaços em que o compartilhamento, a produção e espraiar esse conhecimento, ele é o principal objetivo. Tá? Nós trabalhamos sim também com software livre, com tecnologias livres, etc. Mas o grande recorte para nós é qualquer pessoa é capaz de ter um conhecimento que deve ser passado adiante. Tá? Qualquer pessoa pode deixar de ser um consumidor e passar a ser um produtor também. Hackerspaces, eles se caracterizam por serem espaços democráticos, no sentido de que qualquer um tem o direito de participar deles, se organizam de formas diferentes também, etc. Mas, assim, a princípio, toda e qualquer pessoa é bem-vinda dentro do Hackerspace, tanto na busca de um conhecimento específico, quanto na busca de compartilhar esse conhecimento que tem. Né? A forma como o Hackerspace vai se organizar ao longo do tempo, ou em um local determinado, vai depender muito da cultura daquele local. Vários Hackerspaces adotaram formas diferentes de organização, muito em conta da sua estrutura local. Uma coisa que é extremamente interessante, e como foi bem colocado pelos companheiros aqui do Raul Hack Club, apesar de nós estarmos numa época que praticamente todos estamos conectados, ou todo mundo que está nessa sala é uma pessoa, entre aspas, conectada. Tá? É uma pessoa que tem acesso na sua sala de estar ou no seu telefone móvel a qualquer lugar do mundo, entre aspas. Ou pode conversar, se relacionar com pessoas de diversas culturas sem sair da sua cidade ou do seu país. Mas o Hackerspace, ele se caracteriza pelo espaço, onde as relações e interações com as pessoas vão se dar dentro de um espaço determinado. E isso é extremamente importante. Quando se notou isso, cria-se todo esse movimento pela questão da proximidade. Apesar de todos nós aqui sermos pessoas que estão intimamente ligadas com essa nova época da comunicação que está no nosso globo cada vez menor, o espaço ele continua se constituindo como um dos principais agregadores e também um dos principais fomentadores da criatividade. A relação direta, a possibilidade de tu estar experienciando com outros um mesmo projeto, ele é extremamente importante e faz disso uma das pontos mais importantes que nós temos a oferecer dentro de um Hackerspace. Não é apenas a quantidade de ferramentas, não é apenas o conhecimento colocado lá, mas é a interação entre diversas pessoas de diversas origens. Por exemplo, no Hackerspace aqui de Porto Alegre, Mate Hackers, nós temos pessoas como um sociólogo, um filósofo, temos pessoas que vieram da administração, temos pessoas que estão saindo da computação, temos pessoas que vieram da engenharia elétrica, temos técnicos em refrigeração, temos técnicos em eletrônica, engenharia mecânica. Nós temos assim uma quantidade muito grande de pessoas de áreas completamente diversas, né, que cria um ambiente extremamente interessante para a troca de conhecimentos. Temos imagens. A gente vai começar por mim aqui agora. Ok. Essa aqui é o nosso lindo logo do Mon Hackerspace, que é o espaço que quem ainda não conheceu, porque o evento recém começou hoje. Se vocês pegarem, quando saírem dessa sala, vão reto, vocês vão ver lá, tem um espaço do Mon Hackerspace, e a ideia é que ele vai ser um Hackerspace aqui dentro. Então vocês podem sentar lá, usar a internet, conversar com o pessoal. Vai ter... Agora começou a movimentação, lá tá uma loucura, assim. Tipo, tá muito legal. Então vocês podem, se quiserem conversar sobre alguma coisa, perguntar como é que a gente monta o Hackerspace, como é que eu faço tal projeto, não sei o quê, tragam seus amigos para trabalhar, tipo... A ideia é essa. O Hackerspace, ele não dá muitas respostas, né? Ele só ajuda vocês a irem lá, fazer perguntas, conhecerem pessoas. Então, acho que vamos passar o slide. Aqui tem os logos. Estão todos representados aqui na sala, pelo menos? Não, né? Eles são alguns Hackerspaces no Brasil. Eu olhei a lista agora há pouco, tem uns 15, hein? Tá muito legal, tá 15 documentados, assim, que o pessoal já encontrou. Mas ali o Mate Hackers é aquele ali à esquerda. Nós temos aqui o pessoal do Raul, o pessoal do Tarrafa. Chape é de Chapecó. Não sei se o pessoal está por aqui. Eles vão aparecer também. Pode passar o slide.
Esse aqui é uma imagem bonita do Match Hackers também, que eu achei legal botar, pode passar. Tá. Esse aqui, Lizardo. Esse cara aqui é o Lizardo. Esse slide foi feito por ele, que bom que ele chegou. O que é um hackerspace? O hackerspace é uma coisa que ninguém sabe definir. Alô. É uma coisa que ninguém sabe definir bem e que varia muito de lugar para o mundo. Lá na Alemanha tem uma Seabase em Berlim, que é um hackerspace, que eles dizem que é uma nave espacial que caiu ali e todas as salas têm nome de sala espacial, assim, ou de alguma coisa da Enterprise, ou sei lá. A gente imaginava que ele seria um camaleão bêbado, que ninguém sabe para que lugar está indo e que muda de lugar para lugar. Ou então um cachorro vira-lata, que é uma coisa que tem em todo mundo, mas também cada lugar que tem, ele é uma coisa diferente. Aqui tem alguns dos movimentos hackerspaces ao redor do mundo. É interessante que, tinha aquele Homebrew Club lá, que os caras, que o Steve Jobs conheceu o Steve Wozniak. Ele era mais ou menos um grupo assim, mas hackerspace como imaginar um lugar para as pessoas programarem, que não seja um clube, que não tem limitação e que seja totalmente livre, é uma coisa que é bastante nova, assim, tem alguns anos. É legal que eu cheguei dando palestra, cara. Como eu tô. Mas daí é uma coisa bastante nova. E tá começando a se espalhar e parece um meme, assim, um meme tipo o Keyboard Cat, sei lá. Porque as pessoas viam a ideia, e daí elas viam a ideia e elas começavam a replicar, assim. O Match Hacker surgiu numa dessas também. Eu acho que é interessante destacar que esses hackerspaces aqui brasileiros, eles surgiram de 2, 3 anos para cá e eles pipocaram bastante. Cada um deles, como a gente já falou antes, tem uma característica muito forte regional, porque é o reflexo da participação de cada um dos seus membros, das pessoas que frequentam esse espaço. O Dumont Hackerspace, ele surge como um guarda-chuva que representa todos esses hackerspaces brasileiros dentro dos eventos. Ele é um hackerspace itinerante. Então, o foco, acho que desse FISD que a gente é juntar esse pessoal de todos os hackerspaces brasileiros, trocar ideia e se unir. Se unir com experiência, se unir com apoio, divulgação. Por isso que a gente buscou trazer o máximo de pessoas possíveis aqui hoje, de diferentes hackerspaces brasileiros. E eu acho que eu vou deixar o Raul, que está bem recente, acho, falar um pouquinho sobre vocês. Tem ordem? Tá. Então, Quando é um mapa ainda, é interessante prestar atenção na distribuição dos hackerspaces. Entre uma velha divisão, que era muito utilizada na análise política, entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Adivinha quem é o sociólogo? Então, assim, nesse mapa dá para ver muito bem ali, Europa e Estados Unidos, a concentração de hackerspaces, enquanto nós temos, por exemplo, o continente africano e o asiático, praticamente nenhum hackerspace, nenhuma representação nesse sentido. esses hackerspaces são hackerspaces ativos nesse mapa. Foto do ano passado. Então, muitos devem ter surgido aí. Pode passar. Isso aqui tá aqui porque, assim, ó, eu falando por mim, assim, eu me sinto mal às vezes porque a gente tá aqui no blá 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 e tal e a gente não consegue explicar o que é, mas é porque é uma coisa difícil, assim. E imagina explicar pros pais de vocês que não conseguem nem entender o teu emprego de computação e tal, que tu tá estudando lá. Aí tu tenta explicar que é um espaço onde as pessoas sentam juntas e tal, não precisa sentar, na real, às vezes não tem cadeira para todo mundo. E daí tu só discute ideias, as pessoas têm interesses afins, entende? E daí, por exemplo, lá no Match Hackers, falando assim, a gente tem internet, a gente tem uma sala que não tem muito uma cara, a gente vai se mudar agora, mas a sala que a gente teve durante todo esse tempo, ela não tinha muito uma cara de lugar bagunçado, assim, parecia uma sala comercial e tal, porque a gente dividia com o espaço de coworking. Mas daí, no sábado, por exemplo, daí o pessoal trazia ferramentas, trazia os Arduinos lá, começava a trabalhar junto, começava a discutir projetos, fazia café, e foi meio impressionante, assim. E isso é a primeira dica, digamos, o primeiro passo dos 42 passos, que com certeza vão ser falados aqui em detalhe nessa palestra. O primeiro passo,
que foi impressionante quando a gente começou é que tu precisa começar com esse espaço. Pelo menos foi o que a gente viu. Conseguir um espaço para vocês dividirem, para vocês se encontrarem, fazer essas reuniões. Porque a gente, durante 1 ano mais ou menos, começou um pessoal dentro da URGS lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vai ser super legal, a gente vai ter um hackerspace, a gente fez aquele grupo e daí ficou aquele grupo online lá, mandando e-mail, fórum, não sei o que, e nunca saía nada, a gente nunca fez nada. A gente resolveu, juntou ali umas 10 pessoas, pegou dinheiro para pagar o aluguel de 1 mês, conhecemos o Wagner, foi aí que ele entrou na história, que a gente alugou tipo meio que 2/3 do coworking dele, e daí ficou um custo bem legal. E daí a gente começou a se reunir e do nada a gente ia lá, fazia um dia que era para aparecer umas 10 pessoas e tinha 30 pessoas dentro, aí todo dia vinha umas 3 pessoas novas, assim, não estava sempre lotado, mas começou a aparecer pessoa, começou a aparecer gente, eu quero doar computadores, jogar material para vocês, então foi uma coisa muito louca. É importante destacar que dentro da URGS a ideia veio através de um colega de intercâmbio que veio da Alemanha. Ele perguntou se existia um espaço semelhante, algum hackerspace em Porto Alegre, que ele pudesse passar o tempo, encontrar pessoas que fossem semelhantes a ele, ou que tivessem interesses comuns. E isso instigou bastante o pessoal da URGS, mas não foi só da URGS que surgiu. A gente acabou se encontrando com pessoas de fora da URGS, grupos que já trabalhavam com eletrônica, e que se juntou ao grupo e deu uma diversidade muito boa e trouxe essa característica de que pessoas diferentes conseguem construir coisas muito interessantes. Então a gente não fica lá só matando tempo, a gente participou de várias hackathons, a gente já fez diversos cursos, oficinas, que a gente vai mostrar depois nas fotos. Não, vamos falar sobre Bom, gente, o Raul, ele nasceu, a ideia de criar o Raul nasceu mais ou menos em 2012, com alguns hack days também que foram propostas, né, pelo pessoal, e aí juntaram aquelas ideias de ter um espaço para poder trabalhar em conjunto. E daí para cá a gente veio discutindo essa relação e vem fazendo eventos, só que a gente descobriu que cada vez mais que o tempo passa, a gente precisa de um espaço, porque, como o pessoal falou, o espaço é importante para você criar o afinco entre a comunidade. Tipo, o espaço é o cimento que vai colar todas aquelas ideias ali que estavam no slide anterior. Então, a gente, de um tempo para cá, tem trabalhado bastante para conseguir o espaço, mas enquanto a gente não consegue, a gente se reúne normalmente em algum espaço público que seja aberto, que seja de fácil acesso para todo mundo, para a gente tocar nossos trabalhos. Acho que mais importante do que ter o espaço físico fixo, né, ter aquele espaço que seja nosso, é a gente começar a tocar trabalhos, sei lá, se reunir de 15 em 15, fazer alguma atividade, chamar as pessoas para colaborarem com o projeto e tal. Mas a gente sente que a partir do momento que você tem um espaço fixo, que você, além de ser um local legal que você precise fazer as atividades, é um local onde você tem as responsabilidades, que tipo, tem que juntar para, sei lá, pagar aluguel, pagar luz. É uma coisa que dá uma motivação a mais, porque, sei lá, a partir do momento que você tem, sei lá, curso, você está se empenhando mais para poder fazer aquilo ali acontecer, fazer aquilo ali real. Então, esse é o nosso modelo hoje, né? A gente está sem um espaço fixo, a gente está tentando conseguir o espaço fixo, viabilizar, mas a gente não para de trabalhar. Toda vez aí a gente está fazendo uma oficina, um evento, tocando um projetinho. Esse, por enquanto, é o Raul. É uma coisa engraçada para falar, que você vê que tem coisas que são bem parecidas entre os hackerspaces. O Raul também, essa ideia do Hacking Day também nasceu dentro da universidade. E você vê também como a universidade não consegue caber um hackerspace, né? A gente nasce dentro dela, mas em pouquíssimo tempo ela já não cabe mais, porque a gente não tem autonomia, o hackerspace geralmente funciona à noite, que é um horário que a faculdade tem um acesso muito mais controlado, a gente quer fazer coisas que a universidade é contra, então
A ideia do Hackerspace é exatamente gira em torno da autonomia. Então, a gente começou muito lá dentro, né? A gente tinha a questão de, dia de sábado tem que dar lista para a universidade, para liberar o acesso das pessoas. Então, ela nasce dentro da universidade, no Brasil, pelo menos na maioria dos lugares, já percebi que ela meio que nasce dentro da universidade de alguma forma, e ela sai muito rapidamente. Né? Isso talvez é até uma coisa que, se eu tiver alguém aqui da universidade, né, tem que repensar isso. Né? Por que as coisas nascem na universidade e saem muito rápido de lá? Né? Eu ia dizer até, galera que fica dormindo ali a aula inteira e tal, aí depois que é um espaço... que é um espaço dentro da universidade para fazer essas atividades e encontrar as pessoas, e daí tem que ir embora, porque eles não têm sala, não tem... é uma coisa meio estranha, assim, é uma discussão talvez para um outro painel sobre educação, mas é muito estranho e aconteceu com vários hackerspaces que a gente vê isso. E uma coisa bem importante assim, de quem nós somos, né, é o fato de a falta de grana. Né? Aluguel no Brasil está muito caro, né, e o fato de não termos espaço é porque somos praticamente estudantes que não temos dinheiro para manter. Né, então. O Tarrafa é uma hackerspace que está dentro da universidade. O Tarrafa é um hackerspace de Florianópolis, que a gente surgiu... primeira coisa que fazem é criar uma lista de e-mails, daí dá aquele pico inicial e daí todo mundo desanima, e daí veio gente de fora que visitou a Alemanha e falou, vamos montar no Hackerspace, viu que já tem a lista, dá um outro chute, daí sobe de novo, daí desanima todo mundo. E daí, conversando com o pessoal do Garou aqui no Fiji, foi no mesmo em 2012, quando o Lucas estava também, foi que eles falaram que você tem que seguir um padrão que é o Doocracy, que eles falam, que é, tipo, fazocracia, assim. Você não tem que ficar perguntando para as pessoas o que elas querem, como que elas querem ser feitas. Você tem que ir fazendo, e quem tem a ideia, se alguém é contra a sua ideia, ou ele faz melhor, ou ele não faz. E o que ele tinha apontado para mim para aqui, para falar do Tarrafa, que o Tarrafa está dentro de uma universidade, é que a gente ficou um tempo fazendo encontros na minha casa, daí toda quarta e sábado eu juntava o pessoal em casa, e se não aparecer ninguém, engole e chama de novo semana que vem, e se aparece gente, tira foto e põe no Facebook, todo mundo acha legal. E daí surgiu uma oportunidade de usar uma sala dentro da universidade, só que é uma história meio estranha, não sei se eu nem devia falar direito, mas é porque tem um prédio que pegou fogo uns 10 anos atrás, e daí a outra metade do prédio tá para ser demolida, porque eles vão construir um prédio novo. Daí já lançaram um edital e vão construir um prédio novo, mas já faz mais de 10 anos isso. Então a sala está lá desocupada e não podia virar sala de aula, não podia virar nada. Daí a gente tinha um professor que gostava da ideia do Hackerspace, tinha a chave, deu pra gente, e a gente está lá faz 1 ano e meio. Eu acho que a UFSC ainda não sabe que a gente está lá. Mas a gente está lá fazendo atividade todos os dias faz 1 ano e meio. Esse é um caso Isso é um jeito legal de ocupar a universidade. Não precisa perguntar. Uma coisa que a gente tem no Hackerspace é a gente segue a risca aquele que é melhor pedir desculpa do que pedir permissão. Então, em vez de ir lá pedir, a gente pode usar uma sala. Não tem uma sala, vamos usar. Quando eles perceberem, daí a gente vê o que a gente faz. Espero que não tenha nenhum do centro aqui do departamento vendo isso. E como eles tinham falado que cada Hackerspace tem uma definição diferente, cada um fala de uma coisa diferente, o jeito que eu defino o Tarrafa que é um laboratório de anarquia tecnológica, que a gente pega a tecnologia e faz com ela uma coisa, desmonta o equipamento ou monta outra coisa para alguma coisa que não foi a qual ela foi projetada. E eu sei que a gente está falando que a gente faz, e daí isso, faz aquilo, mas não mostramos nenhum exemplo ainda. Acho que o primeiro exemplo que eu posso mostrar aqui é o projeto da máquina inútil que a gente tem no Tarrafa. Você pode levantar aí, de algum jeito que dê para as pessoas verem? Isso é uma máquina inútil. A gente vai ver de frente, um pouco mais deitado. O que essa máquina faz é muito interessante. Você tem um botão aqui, você empurra o botão para frente, sai um dedo da máquina e desliga o próprio botão. É só isso que ela faz. Então, isso é interessante, porque você junta gente, as pessoas... tem um pouco de engenharia nisso, antes usava Arduino, antes tinha computação, tem um certo conhecimento que vai atrás disso, só que na finalidade não tem. Então uma coisa que tem diferente dos hackerspaces, dos coworkings, startup, Fab Lab e tudo mais, é que a gente não tem essa pressão no mercado, a gente não tem um projeto não precisa nascer com uma finalidade. E esse é o exemplo mais impressionante que tem disso.
E depois a gente ainda fez uma máquina inútil que era com 3 botões. A gente pegou uma impressora estragada, aproveitou o trilho dela. E daí, para quem estuda engenharia aqui, sabe, tinha um sistema de controle com malha fechada, super certinho. Ele se apertava um botão, ele encontrava exatamente onde que estava o botão que você tinha apertado e dava uma porrada, desligava e voltava o trilho para o zero. Só isso que fazia, com 3 botões. Então a gente usava muitas noções de computação e de engenharia para fazer uma coisa mais inútil ainda do que isso. Eu só queria apertar o botão. Funciona? Funciona. Tá. Isso daqui. Como funciona? A verdade é que a gente está meio desorganizado. Talvez porque, sei lá, deve ter algo a ver com esses hackerspaces aí. Mas, como a gente tem pessoas de hackerspaces diferentes aqui, e a gente já falou 1000 vezes que as coisas funcionam bem diferente em cada um, e como vocês devem estar querendo montar os seus próprios, devem estar tendo ideias aí, querendo entender, eu pensei que a gente podia falar um pouco como funcionam essas coisas, porque quando a gente quer começar um hackerspace, são as coisas que a gente tem medo, que a gente não sabe como é que a gente vai fazer. E são problemas difíceis que não necessariamente a gente resolveu no Match Hackers. Mas eu acho que vamos falar aqui, eu vou comentando sobre o Match Hackers, o pessoal do Match Hackers pode me interromper se quiser falar um pouco, depois os outros. Reuniões, assim, tanto no sentido... bom, reuniões são o que o nosso hackerspace é. A gente se encontra, trabalha junto. Quando a gente começou, a gente fez eventos mesmo, a gente tem algumas fotos, a gente fez vários, a gente fez o dia do Arduino, a gente fez o dia da cultura livre, a gente fez cursos, e dia do hardware livre, a gente fez vários cursos, o que é muito legal, e a gente parou um pouco, assim, porque foi estranho, a gente meio que cansou, né? A gente fez uns 6 meses, assim, que tinha coisa quase toda semana. E daí a gente começou a fazer muitas reuniões, que era basicamente dizer para as pessoas que a gente tem uma lista de contatos, a gente tem um Facebook lá que o pessoal vê as atualizações, tipo, vamos estar lá no sábado, às vezes tinha um tema, vamos estar brincando de Android, vamos estar programando tal coisa. E daí as pessoas apareciam. E muito proveitoso, assim, muitas pessoas diferentes, sempre fazendo coisas diferentes. E a parte verdadeira dessa história. Então, assim, a gente tem as reuniões que acontecem sempre aos sábados e às quartas-feiras da noite. É a parte divertida. A gente vai lá, faz os nossos projetos, sentamos, discutimos, bebemos, resolvemos problemas que não existem para inventar outros problemas que vão existir adiante da gente, etc. Tá? Só que aí a gente... Não, estamos com pouca gente aqui. Aí a gente inventa que tem que ter um desses dias que ele falou, que são dias abertos. São dias que teoricamente, qualquer pessoa deveria poder ir no Hackerspace e aproveitar esse dia para aprender o Arduino, para aprender a soldar, para aprender a programar, etc. Bom, isso nos consome 3, 4 semanas de trabalho para organizar um dia desses. Né? E a gente acaba não se divertindo. E a gente não conseguiu ainda pesar claramente como é que a gente tem que fazer, porque, a princípio, o Hackerspace é aberto. Qualquer pessoa, em qualquer momento, pode e deve ir lá. Apesar da gente convidar insistentemente, as pessoas elas não vão nos dias, entre aspas, normais. Né? E são dias completamente abertos. Mas se a gente cria um evento em específico, as mesmas pessoas que a gente convidou, elas estão lá no mesmo dia que tem esse evento, que não, agora sim é um dia aberto, que a gente pode ir. Nos outros dias a gente sente vergonha, a gente não vai aparecer, etc. Uma coisa muito interessante é a síndrome do impostor é muito forte nas pessoas. Então, quem nunca ouviu esse termo, é basicamente tu pergunta para a pessoa por que tu não apareceu lá no Match Hackers e tal. Aí, tipo, mas o que eu ia fazer lá? Eu sou apenas um simples estudante de computação, estou no primeiro semestre, ou eu faço administração, não sei o que, e daí, tipo, as pessoas... Cara, aparece lá, tu sempre acha algo, tu sempre acha alguém para conversar, porque a verdade é que quando a gente começou esse Hackerspace, a gente queria também ter essa interação, entende? Os caras que ficam em casa, às vezes trabalhando nos projetos, o dia inteiro na internet, e essa interação é a graça, assim, não é o que tu ficar pensando o que vai acontecer, ou será que eu vou conseguir contribuir a algo. Muitas pessoas dizem, mas eu não sei programar, eu não sei soldar, eu não tenho nenhum talento especial, o que eu vou fazer lá, sabe? Aparece lá. Só que daí não funciona isso. Então a gente tem que fazer eventos, tipo, dia do hardware livre,
que é um evento muito legal. Só que daí nesse evento chove pessoas, porque tu quebra aquele gelo, assim, a pessoa sabe que ela vai encontrar. Está sendo esperado que ela seja iniciante, etc. Né? Então, assim, a verdade é que um hackerspace vai significar muito trabalho para quem for organizar um. Tá? Significa que tu vai ter que... tu vai sonhar que vai poder desenvolver lá os teus projetos, vai poder aprender e brincar com as coisas que tu quer, e na verdade tu vai passar um tempo enorme pensando em como trazer gente para dentro do Hackerspace, como pagar as contas, ou seja, como aumentar o número de membros, para aumentar também a base de arrecadação do Hackerspace, contribuições, etc. Qual é a próxima rifa que tu vai fazer, qual é a próxima camiseta que tu vai inventar, qual é o próximo churrasco que tu vai fazer para pagar o aluguel no final do mês. Vai empatar o dinheiro todo e ficar com caixa zero, e aquele osciloscópio que sonhava, vai continuar lá na loja e tu não vai levar para dentro do Hackerspace. Então, assim, o Hackerspace ele é um trabalho e é um trabalho árduo, certo? É como o pessoal estava falando aqui também. Ó, teve um momento lá no começo que a gente fazia amplas reuniões, discutia madrugadas inteiras para chegar a porra nenhuma e ninguém fazer nada. Então a gente começou, não, vamos lá, fazemos, quem quiser vai junto e faz, quem não quiser fica em casa. Pronto, a gente começou a fazer isso, as coisas começaram a funcionar. As pessoas, a gente convida as pessoas para decidir alguma coisa, elas não vão decidir. Mas se tu cria um evento e estabelece algumas tarefas, as pessoas se prontificam claramente. O que as pessoas não querem é ter o grau de decisão. Se já está decidido e tem uma tarefa, eu assumo essa tarefa. Mas não fui eu que decidi essa tarefa e tal. Cabe a algumas pessoas fazer isso. Bom, essa é uma forma de organização que a gente acabou assumindo dentro do Mate Hackers. A gente desistiu de fazer... a burocracia toda e nos formalizar enquanto uma associação, etc., resolvemos assumir o grupo caótico que a gente é. O Mate Hackers hoje é o grupo mais inteligente que eu conheço porque ninguém concorda com ninguém, certo? Então, se a unanimidade é burra, não tem nenhum problema no nosso Hackerspace. Porque eu não concordo nem com os caras que estão aqui do meu lado, quanto mais com os que não vieram aqui. E a mesma coisa eles também, sabe? A gente passa, cada um tentando fazer uma forma, e aí a gente acaba minimamente convencendo um ou outro. Mas não necessariamente nenhum de nós aqui vai ter a mesma visão que o outro do Hackerspace ou o que ele tem que fazer. E a gente até gosta de estar funcionando assim. Dá um pouco de trabalho, mas pelo menos a gente tem um espaço extremamente plural. Eu discordo. Não, tô brincando. Não discordo, nem concordo, mas não. Então, como a gente já falou um pouco mais cedo também, o fator grana é um negócio muito complicado para a gente, assim, para quem não tem espaço, e a gente decidiu que não vai funcionar oficialmente dentro da universidade. Assim, há uma possibilidade de haver um espaço na universidade, mas a gente já percebeu que seria um espaço mais de Fab Lab, assim, um espaço de fabricação de projetos assim, já específicos, não para eventos assim, abertos, porque tem esses problemas de... A gente já teve alguns problemas com isso, né, de ter que dar lista e tudo mais. Então, isso é um problema para a gente. Então, a grana se tornou um fato limitante, né? A gente está pensando em fazer crowdfunding, rifa, vender órgãos, raptar gente, sei lá. Picolé na praia. Picolé na praia, vende bem, coco também. Lá. Não tem praia. Aí, tá vendo? E uma da coisa também, assim, bem gritante para a gente foi esse processo de decisão, né? A gente, no começo, a gente não se preocupou com isso. Né? A gente, vamos reunir as pessoas e vamos lá, entendeu? E o processo de decisão era bem complicado, porque cada um tem na sua cabeça como é que funciona o processo de decisão. E quando você não fecha isso antes, né, fica tudo muito fluido, né? Você não sabe como decidir, aí fica a galera com medo de pedir votação e ser chamado de autoritário. Eu não tenho esse problema, mas... Aí eu busco o consenso, a ideia é buscar o consenso, mas às vezes o consenso não tem como... Tem determinadas situações que você não tem como buscar o consenso. Então, aí vai para votação. Isso é um problema muito comum em todos os meios que buscam ser libertários, entendeu? A galera tem medo de votar, né? Às vezes o consenso não existe. Então, acaba que espaço, grana e decisão foi o problema para a gente. Reunião nunca foi, né? Reunião, assim... o Hackerspace ele acabou fervilhando mesmo depois de junho, né, de 2013, depois das manifestações. Então, a gente focou muitas as ações do Hackerspace para iniciativas para questão de mobilidade e tudo mais. Então, reuniões sempre aconteciam em espaços públicos, né? Então, a reunião para a gente nunca foi um problema, né? É isso. A questão de espaço da gente, a gente sempre pega espaços que sejam cedidos para a gente de alguma maneira. Ou a gente invade. Por exemplo, a gente invade o espaço da Federal de lá porque tem energia, água e internet de graça. Então,
a gente vai para lá sem aquele negócio, né? Sem convite e se aposta do lugar. Ou a gente usa também espaço de alguns parceiros, por exemplo, a Colivre, que está aqui fora com o projeto Nosfero. É uma cooperativa de software livre de lá da Bahia. Eles produzem uma plataforma digital que é o Nosfero para criação de wiki, sites. Tem vários softwares de... O site do software livre, que vocês acessam, o site do FISE roda em Nosfero, né, foi feito pela Colivre. Que é uma empresa de lá, uma cooperativa que cede espaço para a gente. Os caras trabalham até, sei lá, 6 horas da tarde e 6 horas está começando nossa reunião lá quando a gente tem marcado. Ela é aberto, infelizmente a gente tem uma limitação de espaço, né? Mas acho que 30 pessoas cabem lá tranquilo e nunca foram mais de 15. Só falar uma coisa que eu queria falar era desse processo de... Bom, primeiro dessa história de grana, a gente não tem muito problema no Tarrafa, que nem ele falou da universidade, a gente tem a água, luz, internet da RNP ainda, que é super boa. E o negócio de decisão, tem todo mundo quer consenso e quer democracia e quer ser utópico, mas se você quiser ser assim, você vai atrasar demais. Então tem até no site hackerspaces.org tem os padrões, lá tem que nem tem o software livre, o ditador benevolente. É um cara que manda, mas assim, se as pessoas não gostarem, você fala, então, me ajude a fazer melhor. Se o cara não for fazer, então é o cara que está mandando que vai acabar chamando a maioria dos encontros, vai acabar organizando a maioria das coisas. E tem também aquela coisa de, mas, sei lá, quinta-noite um não pode, sexta outro dia um não pode, daí fica um tempão decidindo data. Eles falam lá no site hackerspaces.org, escolha terça, ponto. Escolhe um dia e fala que é esse dia, e na hora que você for mandar um e-mail chamando o pessoal, faz de conta que foi um consenso. Na verdade, você que escolheu o dia, mas faz de conta que foi um consenso. Então, o que ele está falando? As pessoas não querem ter que decidir. Então, você toma as decisões por você e joga lá. E tem aquela frase daquele filme lá do Kevin Bacon, de, sei lá, década de 80, 90, if you build it, they will come. Se você monta um evento e aparece lá e chega lá, você vai ver, vai ter um monte de gente. E funciona mesmo. É assim que funciona no Tarrafa. Só mais ainda um comentário, que a gente foi tentar fazer um CNPJ, mas existe uma grande teoria sobre pessoas jurídicas, se elas são fictícias ou se elas são reais. São elementos naturais ou são elementos só construídos pela sociedade. E isso daí, essa é engraçado que no Brasil, tem lugares que tu pode fazer uma associação sem ter nenhum aval do governo, na Itália, por exemplo. Mas aqui no Brasil tem a varinha do condão do CNPJ, se tu quiser fazer uma conta em banco e tal. E o nosso caso foi que tem tanta burocracia que não era interessante, não era uma coisa que não se assemelhava com a gente. Sobre o CNPJ, a gente está pensando seriamente em abrir uma igreja. É sério. A igreja para abrir é R$414 e abre em 2 dias. Assim, o nosso maior problema é só questão mesmo de afetar qualquer questão de moral de outras pessoas, entendeu? Mas, assim, é R$414, em 2 dias você abre, você não paga IPVA, você não paga vários impostos. E assim, e a coisa mais legal de tudo é que está lá na lei que o governo não pode se opor. Você pode abrir que você adora o projetor. Tipo, é sério. É sério, para quem não conhece, tem uma igreja já aberta no Brasil, aqui de Curitiba, chamada Copimismo, né, do Ctrl-C e do Ctrl-V, que eles adoram a internet. Então já tem uma igreja aberta, já tem um precedente no Brasil. Assim, a ideia mesmo nossa só teria mesmo para meio que hackear mesmo a lei, né? A gente quer abrir, quer ter um CNPJ para poder alugar os espaços e tudo mais, mas se não tem a possibilidade, vamos lá. Vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, né? Usar uma coisa que serve para uma coisa e usar para outra. Mas assim, antes da própria questão do CNPJ enquanto uma burocracia para fora, o processo de elaboração do nosso próprio estatuto foi algo terrível. Eram noites extremamente dolorosas em que as pessoas se encontravam via chat, via hangout, etc. E não queriam de forma alguma fazer aquela porcaria. Porque a gente não queria congelar no tempo uma determinada forma de organização para o nosso hackerspace. Então, a priori, o maior problema da burocratização era o nosso medo de burocratizar internamente o espaço. Hoje, a gente está com o tempo meio corrido. Eu vou acrescentar uma coisa que é bem importante, depois de dar continuidade, se entrar.
Não é questão de grana, na verdade. É a questão de que até hoje, todos os hackerspaces no Brasil, eles surgiram meio que de forma independente, assim. E a gente faz o convite de vocês entrarem em contato com a gente, procurarem no hackerspaces.org, é um site muito bom. Vocês procuram no Brasil, todos os hackerspaces que existem no Brasil, procurem um hackerspace mais perto de vocês. Lá também tem as pessoas, vocês podem cadastrar como pessoas que têm interesse em construir um hackerspace na sua região. Vamos utilizar essas ferramentas e se inscrevam na lista de discussão Hackerspace Brasil. Depois venham conversar com a gente passa o endereço direitinho. E converse com o pessoal. E a gente tem o objetivo agora de juntar mais essa comunidade de hackerspaces no Brasil e também com o mundo. Tem um pessoal aí que teve experiências também de hackerspaces de fora. Todos os hackerspaces brasileiros aqui, eles são miniaturas dos hackerspaces do exterior que a gente... tem casos muito extremos, assim, que são lugares, assim... não dá para comparar. A gente começou com menos de 30 metros quadrados, tem hackerspace com 200 metros quadrados ao redor do Brasil, do mundo, assim. E a gente quer chegar e construir espaços assim juntos. Então, tem casos, inclusive, agora de hackerspaces que passaram por aperto financeiro, mandaram para a lista, todo mundo se engajou e está colaborando para o hackerspace não deixar de existir. Então, se vocês querem também passar a existir, a gente tem como comprar material junto, emprestar material, tem doações de impressora 3D, que é feito de um hackerspace para outro, a gente deixa um tempo com vocês. E eu acho que é isso, fica esse convite e a gente vai estar durante todo o FISE no Hackerspace aqui no final saindo aqui reto. Eu vou passar para o Lucas. Interessante isso que ele falou, é que pelo número de pessoas que a gente recebe, doações e pessoas dizendo a gente quer ajudar e fazer alguma coisa, tem mercado, sabe? Tem espaço para vocês encherem com outros hackerspaces. O nosso hackerspace a gente nunca já decidiu que não tem como crescer mais, assim, virar uma grande instituição e tal. A gente precisa que tenha outros espaços que trabalhem de maneiras diferentes, talvez, mas que preencham esse nicho aí. Perguntas? Isso, nós temos agora uns 15 minutos até o encerramento e a gente gostaria muito de ouvir vocês. O Lucas vai descer, alguém desce? Boa tarde, então. Sobre a questão da propriedade intelectual, tudo que é desenvolvido lá dentro, a quem pertence? Bom, a princípio, no Mate Hackers, assim, cada um define como o projeto que está tocando vai ser colocado. Por princípio, nós sempre colocamos como CC BY ou domínio público, ou no máximo uso não comercial, que é o caso do logo. Só o nosso logo é uso não comercial. Todo o resto que está no nosso GitHub ou na nossa página é domínio público, praticamente. Mas o que é interessante é que isso é pelo menos eu penso bastante assim, mas acho que a maioria das pessoas concorda, é a licença que a pessoa quiser, que está trabalhando. Se tu está trabalhando com outros, entende? Está tendo várias contribuições, é difícil, tem que conversar com as pessoas. Mas não é algo assim, tipo, se tu desenvolveu algo dentro do Mate Hackers, licença BSD, licença Mate Hackers, Creative Commons 3, Share Alike. Não é assim, é tipo, tu decide, sabe, é o teu projeto. Mas o que acontece é que às vezes, tipo, logo, projetos que tu faz lá numa hackathon junto com o pessoal, todo mundo acaba querendo, sabe, ter eles numa licença livre, mas nada impediria, por exemplo, se tu quisesse licenciar de uma maneira tua. As pessoas se preocupam com isso às vezes, né? Algo tipo, vão roubar meu projeto e tal, mas não é muito comum. Para discordar, não. O ponto é, a gente prefere conscientizar as pessoas da importância do conhecimento livre, então das licenças livres, do que proibir elas de usar qualquer outro tipo de licença que não a livre. Né? Então, assim, um pouco do que o Lucas está colocando, mas também tem um trabalho bem grande. A gente vem ao longo do tempo, em todos os espaços que a gente teve a oportunidade, Cultural Freedom Day, Hardware Freedom Day, Software Freedom Day, e todos os outros Freedom Day que a gente participou, e etc., a gente sempre frisa a importância, né, e a própria existência de hackerspaces se dão graças a essas licenças livres. Se não fossem essas licenças, os hackerspaces seriam espaços extremamente enfadonhos. Né? Um projeto que vocês vão poder ver lá é o nosso videogame. É um Arduino
que foi feito em casa, esse Arduino, e esse Arduino gera o sinal para a televisão para a gente estar brincando com Pong e Space Invaders, certo? O código open source, além do próprio hardware dele. Se não fosse assim, não estaria lá e a gente não teria tido a oportunidade também de desenvolver emuladores e outras coisas para essa plataforma. Como é que vocês lidam com a questão de consumíveis, tipo placas que são banhadas em ácido, eletrônicos que vão nos projetos, e junto com isso a questão de que qualquer pessoa pode ir lá e fazer seu projeto? Tipo, as pessoas vão lá, constroem seus equipamentos, e como é que fica o fluxo de financiar essas coisas para todo mundo que simplesmente entrou no Hacker Club, por exemplo? Eu acho que, tipo assim, do fluxo de financiar, até acho que eu vou passar, mas eu acho que eu vi um caso, por exemplo, tinha um programador nosso aqui, o Alan, que infelizmente não veio, mas vieram tirar, disseram, um amigo meu me veio e falou, tô com uma dúvida para um projeto pessoal dele, que ele ia vender. E daí ele falou, tô com essa dúvida aqui, o cara queria fazer um troço em Python lá. E daí eu falei, vai lá no Match Hackers e fala com esse cara. E daí o Alan foi lá, e ele o cara era muito bom, resolveu o problema do cara, e foi tipo tudo na boa. O cara foi numa sentada e conversou, e mesmo sendo um projeto pessoal. Então acho que não acontece nada. Assim, com relação aos consumíveis, certo? A princípio, cada um traz o material do seu projeto. Tá? Nós temos de tralha lá, é algo muito legal. Cara, tudo que é lixo que aparecia, que nos ofereciam, a gente pegava. A gente é os maiores acumuladores que existem. A gente agora está sem sala, a gente está se mudando de uma sala para outra, então a gente teve que levar temporariamente. Cara, a gente tem uns 4 apartamentos lotados de computadores, notebooks, fontes, placas variadas, assim. Nós temos um 486, nós temos uma câmera de VHS ainda, daquela separada, câmera e unidade de gravação. Nós temos disquete Lotus 1, 2, 3 em 5,5 polegadas, sabe? A gente tem muita coisa. Muita coisa. A gente desmontou scanners, a gente montou expressora, a gente tem uns 60 motores de passo lá. A gente tem assim, tem um projeto, pelo amor de Deus, vai lá, a gente está precisando se livrar de coisa. E aí assim, infelizmente. Ainda, tu tá levando para lá a experiência. Mas tem algumas iniciativas, não tem? Sim. O que eu ia dizer é que assim, dinheiro ninguém... várias pessoas contribuem com dinheiro, tá? Muito bom, assim, a gente coleta doações basicamente para pagar o espaço e as coisas. Mas dinheiro não é uma coisa que as pessoas te dão o tempo inteiro. Mas toda hora chega com material. Às vezes o cara quer trabalhar num projeto e daí, tipo assim, eu quero fazer uma solda e tal. Aí ele traz um monte de estanho lá e diz, agora fiquem aí que eu não vou mais trabalhar. Então a gente tem material, assim, muito de doação, e daí às vezes faz vaquinhas com as pessoas que querem trabalhar num projeto, entende? Bem colaborativo também. Tem muita coisa que o pessoal às vezes não tem no material completo, que precisa, vai lá buscar, e se não encontra também, acaba encontrando outras pessoas que estão dispostas a rachar o material que falta, entendeu? Isso é o que mais acontece. Tu ir lá e acabar encontrando também algum financiamento para o teu projeto no sentido mais colaborativo, não apoio financeiro de uma instituição, mas apoio das próprias pessoas que participam lá, elas vão se engajar no teu projeto também, se tiverem interesse. O pessoal do Raul Hackerspace, eles não têm um local específico de encontro. Eu sou de Pato Branco e lá teve a iniciativa do Pato Livre. Porém, nós ainda não somos um Hackerspace. Consideramos um Hacker Group. Fizemos algumas reuniões, certo? Tanto agora no final do mês vai estar marcado um dojo em Python com alguns desafios diversos, que o pessoal que vai até lá, inclusive de outras cidades, se reúne e resolve. Porém, o espaço que é utilizado é da UTF. Numa discussão nossa, numa reunião que fizemos, nós adotamos então o termo Hacker Group. Correto? Eu posso me considerar um Hackerspace sem ter um espaço físico? Olha, eu acho que pode. Você tem...
Acho que, bom, falei. Não, fala, vamos. Ó, sei lá, é só uma questão semântica, né, cara? O que é um grupo, o que é um espaço. Daí, se tu disser que é um hackerspace sem espaço, é uma contradição declaratória, mas dane-se. O que é interessante no hackerspace é aquela... tu fazer o que tu não consegue, não te liberam para fazer numa empresa, porque tu tem que seguir algumas normas, e na universidade tem que seguir aquele padrão lá da acadêmico, né? Então horários e tal, até o pessoal reclamou que, tipo, eles não pediram, eles simplesmente foram lá e usaram, entendeu? O hackerspace serve exatamente para te se expressar e encontrar apoio para te colocar as tuas ideias em práticas, né? E não depender de ninguém para... eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, sabe? Tu ser livre mesmo, entendeu? Acho que, na minha opinião, existindo o reconhecimento do grupo de vocês como uma comunidade dentro da cidade de vocês é o suficiente para caracterizar como hackerspace. Mesmo sendo itinerante, vocês se reconhecem como um grupo, uma comunidade que se encontra em alguns espaços físicos para tocar projetos ou espalhar o conhecimento de vocês, entendeu? Isso o espaço acaba surgindo naturalmente com o tempo e mesmo o reconhecimento do grupo como comunidade naquela região já dá para se considerar como um hackerspace, pelo menos em surgimento, sim. Uma das preocupações, inclusive, era a independência de instituições externas. Como nós utilizávamos a questão da UTF, que é a Universidade Federal lá de Pato Branco, era tratado como eventos, ou seja, os professores disponibilizavam uma sala, então era considerado como um evento. Então a UTF não assinava as participações. No caso, só cediu espaço para um evento externo, como que é o nome agora, eu não vou saber dizer, mas para a comunidade utilizar o espaço da UTF. Olha, estão me avisando aqui que está encerrado o nosso tempo. Beleza. Então, assim, agradeço muito a presença de todo mundo, principalmente os outros hackerspaces que estiveram aqui na mesa. E convidamos a todos a passarem no nosso espaço aqui, o Espaço Dumont, né, e conhecerem o funcionamento de um hackerspace. Valeu, galera. E quem quiser saber o que era esse capacete daqui com o roteador que não deu tempo de falar, também vai lá que eu falo.